Então, estamos de volta com a nossa aula e hoje, quarta-feira, temos a nossa aula de geografia, certo? Então, eu gostaria de começar a aula de geografia com um pequeno comunicado, certo? Que você tem que dizer ao seu pai e à sua mãe. Mas não é para todos, ok? São apenas para aqueles que compraram, certo? O livro lá na Criarte, certo? Lá em Irenilva. Então, ela retirou a xerox, certo, do livro original, mas só que o livro original dela veio faltando algumas páginas, certo, no livro de geografia. Inclusive o meu, que eu também comprei lá, certo? Perdão, não comprei, a escola me passou de lá, certo? Então, veio faltando as páginas, certo? Que no caso da 390 pula para 399. Então, quem comprou o livro de geografia, quem comprou o livro todo, não é? Lá em Irenilva, basta ir lá, certo? E pegar as páginas que estão faltando. Mas aí você me diz, por exemplo, professor, eu sou uma das pessoas que está faltando. Aí eu vou avisar Irenilva, fulano está faltando as páginas. Aí você imprime, ela vai imprimir e aí você vai pegar lá, certo? Porque ela quer saber quantas cópias, certo? Ela precisa saber quantas cópias necessita tirar a xerox, certo? Então você me avisa, aí eu digo a ela, aí quando eu disser, pronto, você pode pegar as folhas, eu mando para o privado, ou o seu, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do responsável, para ir pegar as partes que estão faltando, certo? Mas é só para quem comprou o livro lá em Irenilva, certo? Mas se você comprou o livro em outro local e o seu também está faltando páginas, basta ir lá, certo? E retirar também xerox das páginas que estão faltando. Mas eu acredito que foram apenas aqueles que compraram o livro lá. Professor, nós vamos ficar sem aula de geografia hoje? Não vamos, não. Vamos ter aula de geografia, sim, certo? E para isso, você vai abrir o livro na página 400, certo? Então vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 400, ok? Pronto, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 400, certo? Então você já chegou na parte reciclar para um planeta mais saudável, não é mesmo? Pronto, vamos lá. Vamos fazer a leitura junto comigo, ok? É muito importante nos dias de hoje reciclar os materiais que usamos. Esta é uma maneira de evitar o consumismo e de diminuir a poluição do planeta. Então, para quem não sabe o que é reciclar, certo? Reciclar é um processo que as pessoas pegam, certo, nas usinas, os produtos que já foram usados e aí dão um destino para eles serem reutilizados, certo? Por exemplo, latinhas de refrigerante, elas podem ser recicladas, certo? As empresas esterilizam, limpam, certo? Tudo bem direitinho, fazem todo o processo de esterilização e depois ali com aquela matéria fazem novos produtos de alumínio. Do mesmo jeito, o papel. O papel vai para as indústrias, aí passa por um processo de limpeza, os processos de reciclagem, aí ele vai virar um novo papel, certo? Um papel limpo. Por exemplo, a folha do livro, ela não é impressa, não é verdade, tem toda essa tinta, mas aí se você colocar o seu livro para reciclagem, certo? Então, vai se transformar, certo? Vai limpar todo o processo, vai misturar todas as folhas, então vai perder esta tinta, certo? E vai sair um papel novo pronto para ser reutilizado. Então, isso é reciclagem. Reciclagem é um processo que alguns materiais passam para serem reutilizados, certo? E é muito importante nos dias de hoje recriar os materiais que nós utilizamos, como o texto está dizendo. Por quê? Porque tudo isso que nós utilizamos é retirado do planeta, certo? E o planeta, ele tem um estoque limitado, certo? Ele não tem estoques ilimitados de árvores que são prontos para fazer papéis, a cada vez mais poluição, a cada vez mais secas. Então isso dificulta cada vez mais a extração das matérias que necessitam para fazer as coisas. Por isso, a importância, certo,
da reciclagem, que também é para diminuir a poluição, porque reciclando diminui o lixo, e também é uma maneira de evitar o consumismo, que é o consumo exagerado, sem necessidade, ok? Vamos lá dar continuidade. Praticamente tudo que usamos e criamos pode ser reciclado, isto é, pode ser modificado e adquirir outras funções úteis para a vida do ser humano. No Brasil já existem funções úteis, no Brasil já existem fábricas que reciclam plástico, alumínios, pneu, papel, objetos eletrônicos, etc. Em diversos municípios, o que faz com que essa prática se desenvolva. Então, quase tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, quase tudo que nós utilizamos nas nossas casas, na escola, nas ruas, pode ser reciclado, certo? Ou seja, ele pode ser modificado e adquirir novamente utilidade, não se transformando apenas em lixo e entulho e ficando nos lixões. Então, por exemplo, o plástico pode ser reciclado, certo? O vidro, o papel, tudo que nós utilizamos pode ser reciclado. Ah, professor, mas jogando fora não tem nenhum problema. Tem sim, porque esses materiais demoram muito a se decompor, a se desmancharem. E ficam poluindo a natureza, certo? Agridem o meio ambiente, alguns animais comem, acabam morrendo. E ali agride o solo deixa de ser fértil, certo? Então ele não pode mais plantar mais nada. Olha, só para vocês terem noção, a primeira escova de dentes que seus pais usaram e jogaram fora, a primeira da vida deles, ainda está na natureza, tentando se decompor, ainda está lá, na natureza. Em algum canto onde eles jogaram para o lixo onde foi, a escova de dente ainda está lá. Para você ver como é importante reciclar. Está lá o plástico poluindo a natureza, soltando as substâncias químicas na terra, até se acabar. Então, se a dos seus pais ainda está tentando se decompor, imagine as nossas, não é verdade? Então, devemos sempre consumir com responsabilidade. Professor, mas tem que trocar escova de 3 em 3 meses. Mas já tem escovas ecológicas no mercado que se decompõem mais rápido, certo? Elas são um pouquinho mais caras, mas vale a pena para salvar o planeta, certo? E também tudo isso vai para os plásticos, garrafas, certo? Então, sempre que você puder, certo? Evitar o consumo de algo que vai para o lixo rapidamente, evite. Por exemplo, se você vai na rua, compra um pacote de bolacha, um pacote de macarrão. Por que que você precisa pegar uma sacolinha se você pode trazer na mão? Aquela sacolinha vai passar anos e anos para se decompor. Aquele plásticozinho fino. Passa-se muitos anos. Uma vaca comeu uma sacola daquela, pronto, ela morreu, a vaca. E os que não ficam no nosso meio ambiente, na nossa fauna, nas nossas matas, vai pelos rios, cai nos rios e muitos deles vão parar até no mar, onde as tartarugas, peixes comem também acabam morrendo e as espécies correm risco de extinção. Então, se você pode, certo, evitar o consumo de plástico, a gente corta, como as das sacolinhas. Professor, eu tenho vergonha de carregar coisas na mão. Então é simples, leva numa mochila, leva uma bolsa, leva uma sacola reutilizável, uma sacola mais forte, pode ser sacola de pano, certo? Que são as sacolas ecológicas. Pode ser até a mochila da escola, não tem nenhum problema. Tudo para ajudar o planeta, certo? Então, dando continuidade. No Brasil, tem fábricas que reciclam quase tudo, certo? Tem as fábricas que fazem o processo para reutilização do plástico, do alumínio, pneus, papel, objetos eletrônicos, entre outros. Então, no Brasil já existem usinas que fazem isso. Infelizmente, na nossa região não tem muita, mas aí você consegue, por exemplo, algumas pessoas conseguem vender as latinhas, certo? De refrigerante. O ideal era que tivesse um ponto para a gente deixar essas latinhas, os alumínios e os plásticos, certo? Para onde as pessoas pudessem comprar e levar, né? Que para reutilizar, para vender para as usinas de reciclagem, certo? E já tem muitos municípios que faz com que essa prática se desenvolva, certo? Então vamos lá dar continuidade. O processo é assim, certo? Então é dessa maneira que acontece. As pessoas separam o lixo colocando o chamado lixo seco. O que é o lixo seco? Isto é, reciclável, certo? Então lixo seco é o lixo que pode ser
reciclado, certo? Em embalagens próprias, que os funcionários das prefeituras ou empresas recolhem um dia específico da semana. O lixo descartável é separado em grandes estabelecimentos, latinhas, embalagens de leite, garrafas plásticas e papel. Esses recicláveis são encaminhados para fábricas que se incumbem de tratá-los, certo? Em seguida, os produtos são vendidos para indústrias que necessitam destes materiais para a fabricação de novas mercadorias. Então, é dessa maneira que acontece a reciclagem. Tudo começa em casa, certo? Professor, mas aqui nós não temos essa coleta. Sim, mas nós podemos reutilizar as coisas que nós temos. Se eu tenho uma garrafinha de plástico, ela ainda serve. Eu preciso comprar uma nova? Não. Eu tenho sacola, preciso pegar uma nova? Não. Certo? Os plásticos da minha casa, vasilhas, eu preciso comprar novas se as que tem ainda servem? Não precisa. Então, desta maneira, você não está reciclando, claro, mas está dando um maior prazo para as suas coisas. Então, assim, você não precisa comprar novas e nem jogar as outras no lixo, e assim não gera lixo. Mas aí você também tem já algumas embalagens retornáveis, certo? Como de refrigerantes, tem as garrafas retornáveis. Então, você diga, quando for no mercado, peça a seu pai ou a sua mãe ou um responsável, diga, compre as que tem a garrafa retornável, porque assim nós não produzimos lixo, certo? Do mesmo jeito, já tem perfumes que tem refil. Já não vem todo o pote do perfume. Você compra apenas a embalagem que vem com perfume e despeja. Então não fica sempre tentando ter que trocar sempre comprando novas embalagens completas. Do mesmo jeito, os hidratantes, certo? Então você pode ajudar, certo? Mas então, vamos explicar. Tudo começa em casa. As pessoas separam lixo seco, isto é, o lixo reciclável, certo? Aí depois os funcionários da prefeitura, depois que joga, certo, nas latas específicas do lixo seco, recolhem, certo? E o lixo descartável é separado, certo? Que não dá para ser reutilizado, ok? Por exemplo, o papel higiênico. O papel higiênico, ele não é reciclado, é papel, certo? Mas não se usa na reciclagem, certo? Entre outros materiais que não dá para se reutilizar em reciclagem, certo? Então, o que é descartável é separado, certo? E depois os lixos que servem para ser reciclados em grandes estabelecimentos, como as latinhas, garrafas PETs, coisas eletrônicas, alumínio, papel, essas coisas, certo? São encaminhados para a fábrica que vão tratá-los, certo? Que incumbem de tratá-los. O que quer dizer que incumbem? Que são responsáveis de tratar essas coisas, ok? Então, depois disso, depois dessas fábricas, essas usinas trataram, limparam, prepararam, certo? Reciclaram o lixo, aí são vendidos para as indústrias que necessitam de plástico, que necessita de alumínio, que necessita de borracha, certo? Que precisa de papel, entre outras coisas, certo? Então é desta maneira mais ou menos que acontece a reciclagem. Vamos lá dar continuidade. Muitas pessoas na cidade vivem de recolher e separar lixo descartável. Elas recolhem papel, papelão, latas de alumínio, garrafas plásticos e outros recicláveis. Depois levam tudo para grandes centros receptores, onde vendem o material coletado. Então, muitas pessoas na cidade vivem de recolher, certo, esse lixo reciclável, lixo seco, principalmente nas grandes cidades. Muitas pessoas vão andando na rua, até mesmo às vezes nos lixões, ou então nas lixeiras, catando, procurando, certo, o lixo descartável, certo? Então elas vivem recolhendo e separando os lixos descartáveis ou o lixo seco, certo? Então elas pegam papelão, papel, lata de alumínio, certo? Garrafas plásticas, tudo que for reciclável eles conseguirem pegar e armazenar, eles pegam, colhem, certo? Coletam, na verdade eles coletam, e depois disso levam para as grandes usinas, certo? De reciclagem, centros receptores, ou seja, que recebem. E aí o material coletado lá é vendido, então eles vendem, certo? Para ter uma renda. Então, aí eles recebem um dinheiro por aquilo e tentam viver com aquele dinheiro.
às vezes não é muito o que recebe, mas é a única renda que eles têm, certo? E também fazem uma contribuição enorme para toda a sociedade, porque eles evitam daquele lixo ir para os lixões, parar nos aterros sanitários, lixões, ou até mesmo cair nos leitos dos riachos e rios, provocando enchentes e poluição, certo? Então, é um trabalho importantíssimo, apesar que muitas pessoas têm preconceito, ok? Mas nós devemos sempre trabalhar para um mundo mais justo, certo? E que as pessoas não devam ter preconceito com nenhum trabalho e para que o mundo seja mais digno para todos. Não que a profissão deles sejam indignas, mas que nós possamos tornar o mundo melhor para todos, ok? Então, como atividade de geografia, certo? Nós temos aqui apenas uma questãozinha que está pedindo para fazer com um colega, mas aí você faz só, certo? Você vai dizer sobre o que nós estudamos, sobre o resumindo, certo? O que foi que esse texto falou. Então você pode começar. Esse texto fala da importância, entendeu? Você vai resumir do que nós falamos nesse texto e tratamos nesta aula, certo? Aí você vai falar, vai começar, certo? Dizendo esse texto, pode ser dessa maneira, pode começar de outra maneira também, certo? O importante é que você resuma e fale do que nós trabalhamos neste texto, ok? Aí você manda esse texto para mim, certo? Tira foto e faz um vídeo, certo? Lendo ele, compartilha lá no grupo. E como vocês sabem, tem uns que não mandam só no privado, certo? Mas, pessoal, não precisa ter vergonha. Façam e mandem no grupo, certo? E tem outra atividade de geografia também, certo? Então, o que será? Vocês vão escolher, por exemplo, um objeto. Pneu, lata de refrigerante, garrafa PET, plástico, papel, qualquer coisa, certo? E vocês vão pesquisar na internet, com a ajuda de um adulto, como acontece a reciclagem, por exemplo, de papel. Aí você vai ver como acontece a reciclagem de papel, vai escrever no caderno, certo? E vai gravar um vídeo, ok? Também para o grupo dizendo como acontece a reciclagem daquele material, certo? E a foto da escrita você manda para o meu privado para eu ver como é que está a sua escrita, como você está copiando, certo? Então essas foram as nossas aulas de hoje. Qualquer dúvida você pode me ligar, certo? Desculpa que um vídeo ficou um pouco longo, eu sei que é chato, mas são poucos que são deste tamanho, certo? Então, qualquer dúvida você me pergunte, tome muito cuidado e tome muita água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!